Bom dia a todos. Dando início à 27ª reunião extraordinária da CJI, queria pedir desculpas mais uma vez, né, pela ausência na semana passada. Realmente não tive condições, mas vamos dar início aqui. Gostaria de registrar aqui, foi enviado o convite para o jurídico novamente, mas até o presente momento não temos a presença de nenhum representante. Então, para deixar registrado em ata, o presidente gostaria de acrescentar alguma coisa? Diego, Oi, está escutando? estou escutando agora. Mas Eu queria fazer tem duas mais... observações, Diego. Certo. Diego, queria informar novamente, reforçar a necessidade da gente dar celeridade na reunião e reforçar o prazo de 3 minutos para cada operadora falar nos autos, porque temos as operadoras, nosso jurídico, os conselheiros e a parte técnica. Então, 3 minutos a gente já tem estabelecido há algum tempo atrás e queria só reforçar. Podendo a gente dar 1 minuto a mais, se alguém precisar de algum tempo a mais. Eu queria reforçar isso nessa reunião e perguntar ao doutor Fernando Bandeira se tem algum impedimento em algum processo dessa pauta de hoje. Doutor Acho que ele não Fernando, está escutando. Não temos, não, nenhum impedimento, tá? pronto, Hoje que temos só o registrasse de... Borborema, né? Está registrado então. Temos Borborema, Conorte e Mobi Brasil apenas hoje. Ok. Então, Ok, dando início Diego. ao primeiro item da pauta, pode ser? Ou quer acrescentar mais alguma Pode ser, coisa? Diego. Pode ser, Diego. Ok. Dando início ao primeiro item da pauta, empresa Borborema, o motivo da infração é atraso de horário. A relatora Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, Borborema. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir para julgar também o item 2, que se trata da mesma irregularidade. Isso, desculpe, eu não tinha observado aqui não. É isso mesmo, é o mesmo motivo, itens 1 e 2. Ok. Esses autos foram notificados, um na linha 020, outro na linha 071. Linha 020 é Candeias e Tancredo Neves e a linha 71 é Candeias Radial. O motivo da notificação foi por um atraso de 5 minutos que ocorreu nessas linhas, na saída do terminal, e só relatando, a gente discorda do parecer da vice, pois esses atrasos foi explicado devidamente na defesa. Como é do conhecimento da fiscalização, este terminal das linhas operam 51 veículos, que é a linha 020, a linha 71, a linha 75, a linha 72, a linha 030 e 070. Esse horário em que ocorreu o atraso da saída do terminal foi de apenas 5 minutos, e era justamente troca de equipes e guias e tudo mais, que requer um pouco de serviço para o despachante do terminal controlar exatamente todas essas linhas, todas as rendições. Então, uma das notificações, a cobradora, né, precisou ir ao banheiro e atrasou 5 minutos a saída do terminal. A vice questionou por que a gente não puniu. A gente puniu com advertência verbal. É uma motorista mulher, né, que já trabalha há 10 anos na empresa e que não costuma ter reincidências desse tipo de ocorrência. Então, foi advertido verbalmente a funcionária. O outro, deixamos também para que seja repensado pelos senhores e pela analista da DICE, né, que no nosso dia a dia, independente desse atraso que ocorreu na saída do terminal de apenas 5 minutos às 2, no dia a dia a gente não consegue cumprir 100% dos horários que estão no quadro, por motivos diversos, como congestionamento, chuva,
acidentes, protestos, chuvas. Então, assim, eu peço a compreensão pelo princípio, pelo tudo que foi explicado, é um terminal que opera muitos veículos, foi horário de rendição, e pelo princípio da razoabilidade, que foi um atraso pequeno, que não chega a causar tanto prejuízo, e que, em função do dia a dia nosso, a gente não consegue cumprir 100% do horário que está no quadro de horário, tanto na saída do terminal, como também nos horários de ponto de retorno. Então, que fosse dado um crédito à empresa e que votassem pelo deferimento. Ok, o jurídico não está presente. Com a palavra, a vice. Ok, bom dia, conselheiros, bom dia a todos. Primeiro, rebater essa fala da empresa de que 5 minutos é normal. Não é não, é para ser cumprido o quadro. O quadro é feito prevendo um cumprimento integral. Se a gente acostumar com isso, de que 5 minutos é normal, 3 minutos é normal, 4 é normal, o quadro nunca vai ser cumprido. O veículo chegou da viagem anterior 19 minutos antes. Não havia motivo nenhum para ele não cumprir o horário estabelecido. E quanto ao outro dela ter advertido a motorista, eu não entendo, porque se é normal os 5 minutos, por que vai advertir a motorista? A empresa tem duas coisas diferentes. Ou é normal e ela não mereceria nenhuma advertência, ou não. Ela é para ser cumprido o quadro e ela não cumpriu, e ela foi advertida e a empresa foi autuada. O fato da advertência não exclui a autuação. E, mais uma vez, essa fala da empresa querer normalizar atrasos não pode servir como tese para cancelamento de autos, não. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 2 e 3 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. 1 e 2 da pauta. Pela razoabilidade, sou pelo deferimento do processo. Ok, obrigado. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Razoabilidade, deferimento. Agora, só para reforçar o deferimento, a gente sabe que relógios, né? O meu está marcando agora 9h13, o seu está marcando 9h11. Então, eu até sugeri, vou conversar com o Fábio sobre isso, nessa questão, para levar isso para pleno, né? Até para a questão do regulamento em si, é que seja contado de 5, 10, 15 e 20, porque esse negócio de partido de 7 é meio complicado. Por exemplo, 5 podia ser 3, podia ser 2 ou podia ser 7. Está entendendo? Então, pela razoabilidade, deferimento. Conselheira Marcela, no qual a relatora. Voto pelo indeferimento. Ok, obrigado. Eu voto pelo indeferimento. Processos deferidos, Diego. 3-2. Ok, deferidos 3-2. Último processo da Borborema, item 3, PEV quebrada. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Essa notificação foi referente à PEV defeituosa do carro 821 da linha Moreno-Jaboatão. Como a gente já afirmou em reuniões, na última reunião que a Borborema participou, os autos da Borborema, o parecer da vice, criou um texto padrão para todos os autos lavrados, sem analisar os documentos que a empresa anexou, onde ficam constados que, primeiro, que não havia defesa informada de PEV anterior com esse veículo, no número 821. Que no dia da autuação houve o atendimento à questão do recolhimento do veículo e foi substituído pelo outro veículo de número 401 em apenas 67 minutos. Outro detalhe, a gente anexou também na defesa o relatório histórico de manutenção desse carro, notificado 821,
onde, em dias posteriores da autuação, não ocorreu mais problema de PEV. Então, todos os procedimentos contidos na portaria 205/2012 vêm sendo adotados pela empresa, inclusive a verificação diária desses equipamentos, pois a quebra do equipamento enseja prejuízo não somente aos usuários cadeirantes, como também aos demais usuários, porque na hora que o carro precisa vir à garagem para ser substituído, às vezes não se perde viagem, né? E, consequentemente, influi na remuneração da empresa. E que a empresa vem seguindo todas as recomendações dos senhores conselheiros na rápida substituição por outro veículo e é constatada a imprevisibilidade do defeito ocorrido, né, verificado pela fiscalização. Eu conto, né, solicito, né, se possível, que os senhores repensem e opinem pelo deferimento desse auto. Ok, obrigado. Adice, com a palavra. Bom, conselheiro, essa questão de PEV já foi por demais debatida aqui. O que eu chamar a atenção dos senhores é que agora abordaremos toda pauta tem PEV quebrada. Na anterior eram 4 veículos, na antepenúltima eram 6 veículos, essa aqui foi uma, mas vai vir outros processos com PEV quebrada, ou seja, ela está se pegando na entendimento aí da comissão para negligenciar a manutenção dela. Isso é o que está ocorrendo, porque ela não tinha tantas PEVs quebradas nas licitações e, ultimamente, tem sido o comum essas PEVs estarem quebradas, principalmente lá no terminal de Jaboatão. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 3 da pauta, PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Presidente, Cleiton foi o relator nesse caso. Pelo relator. Opa, desculpa, Cleiton. Vereador Júnior, seu voto. Voto com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Deferido 3-2. Obrigado, Eneida, pela presença. Passamos agora para a empresa. Diego, só um momento. Zé Roberto, só um momento. É Fábio que está pela DIS falando, né? Pelo corpo técnico, né? É Fábio Filippini. Fábio, só licença, esse auto de infração, eu estava olhando aqui dessa PEV, peça ao agente revisar essa escrita, pois no campo de observação lá da descrição da infração, tem tipo uma rasura lá no 1. Porque se acontecer isso, ele tem que transcrever o auto. Só essa observação, desses campos de observação. Só para orientar o pessoal. Você olhar lá, abrir o auto. Ok, Fábio, obrigado. Ok. Pode dar continuidade, Diego. Ok. Item 4, Conorte, descumprimento de portaria, não utilização de máscara pelo motorista, relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom dia a todos, prezados conselheiros. O auto de infração foi lavrado contra o Conorte no dia 4/2/2022, porque o motorista do veículo 1217 estaria conduzindo o coletivo sem o uso de máscara facial. É importante ressaltar que o Conorte realizou inúmeras campanhas e reuniões de alinhamento com seus prepostos para conscientização acerca da importância do uso da máscara, principalmente durante a prestação de serviço. Ocorre que, em que pese todo o esforço do consórcio Conorte, atualmente é fato público e notório que vem acontecendo a flexibilização das medidas restritivas impostas pela pandemia. Apesar disso, o Conorte continua reforçando a obrigatoriedade quanto ao uso da máscara e não coaduna com as atitudes, motivo pelo qual lavrou uma advertência disciplinar em face do preposto responsável.
o que demonstra que o Conorte age diligentemente para que a sua ação não volte a ocorrer. Dessa forma, em atenção à boa-fé da empresa, a medida de razoabilidade e proporcionalidade, o reconhecimento da improcedência do auto de infração. Veja que o Conorte continua realizando campanhas e conscientizando seus prepostos quanto à importância e à obrigatoriedade do uso da máscara, principalmente durante a prestação do serviço. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiros, também sem estender, porque isso já, os senhores já sabem a posição minha e da Disse quanto a essas questões de advertência ou não ao motorista, que isso é uma questão interna à corporate da empresa, se resolve advertir ou não, e que o fato dessa advertência não implica no cancelamento do auto. Apenas isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo. Pois não? Eu estou notando aqui que os itens 5, 6 e 7 são o mesmo tipo de infração, não usar horário. Ok, a gente está no número 4. Ainda está no 4, Jorge. Porque 4, 5, 6 é o mesmo tipo de infração. Não, Jorge. Não, o 4 foi de máscara, Jorge. O 4 é de máscara, o 5 que é isso. Exatamente. Pode dar continuidade, presidente. Ok. Em votação, processo número 4 da pauta. Descumprir portaria, não utilização de máscara. Seu voto, doutor Fernando Bandeira. Eu sou pelo indeferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Inclusive, foi em plena quarta onda, na terceira onda da pandemia. Incrível isso. Indeferimento. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, processo indeferido, Diego. 5-0. 5-0. Ok. Os próximos itens, que são os 5, 6, 7 e 8, são todos não realização de horário. A empresa se abstém, ou tem alguma objeção para que a gente possa julgar junto? Diego, quanto ao o 6 da pauta, tem uma questãozinha de preliminar que diferente, né? Ok, então a gente pode julgar o 5, o 7 e o 8. E depois o 6? Ou você prefere que seja de um por um? O 8 também tem uma outra questão. Então vamos de um por um, né? Que normalmente em não realização de horário sempre tem alguns tópicos isolados. Então, item 5, não realização de horário, Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Prezados conselheiros, em relação a esse processo, foi lavrado o auto no dia 10 de 3 de 2022, às 8h40, porque supostamente a operadora não teria realizado o horário de 8h19 devido à quebra do veículo. 1503. Em relação a esse processo, eu cumpro esclarecer que o veículo 1503 estava realizando as viagens programadas para a 8ª posição da linha 1952, no dia 10 de 3 de 2022, porém apresentou problemas elétricos, conforme os documentos já juntados ao processo, como a ordem de serviço e manutenção. E também foi alvo de vandalismo na porta traseira, de modo que o veículo foi obrigado a retornar à garagem, não tendo conseguido realizar a viagem que estava programada para as 8h19. Logo, é evidente que o coletivo, que estava com certificado de vistoria vigente até setembro de 2022, foi acometido por um interpele e pela ocorrência de ato de vandalismo, o que se trata de um fato de força maior e caracteriza um motivo justificado, o que impõe a necessidade de cancelamento do auto. Dessa forma, uma vez que a perda de horário aconteceu por um fato de força maior, o que configura motivo justificado, é imprescindível que o ato de infração seja cancelado. Ok, a Dice com a palavra. Ok, conselheiros, a tese é frágil. Independente de ter ocorrido ou não vandalismo, problema elétrico, o problema ocorreu às 6 horas da manhã.
e a viagem não realizada foi às 8h19, que a empresa não utilizou sua frota reserva para substituir o veículo. A frota reserva é remunerada para isso. Ela não utilizou. Então, quebrou às 6, mais de 2 horas após, conforme a orientação dos conselheiros, o horário não foi realizado. 8h19, devidamente autuado. É isso. Ok, obrigado, a vice. Em votação, processo número 5 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Eu acompanho o relator, Diego, pelo indeferimento 5-0. Processo indeferido. 5-0. 5-0. Nada. Item 6 da pauta também não realização de horário. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Prezados conselheiros, em relação a esse auto de infração, foi lavrado no dia 17/2, às 8h30, porque supostamente o Conorte não teria realizado a viagem que estava programada para as 8h08 devido à quebra do veículo 1177 às 6 horas. De início, é importante destacar que não prospera a motivação exposta no auto de infração, que expõe que supostamente o Conorte não teria realizado a viagem que estava marcada para as 8h08 devido à quebra do veículo 1177, em razão de evidente inexistência de motivo para a lavratura do auto. Isso porque, analisando o caso e conflitando com as informações obtidas pelo Conorte, verifica-se que o suposto horário não realizado pela empresa foi devidamente cumprido às 8h10 pelo veículo 1352, conforme comprovado pelos documentos acostados ao processo, como o boletim terminal por linha e o registro de GPS, fazendo-se evidente a completa inexistência de motivo para a manutenção do auto de infração hora combatido. Resta evidenciado, portanto, que nesse caso há um vício de motivação para a lavratura do auto, uma vez que é fundamental de matéria de fato inexistente, comprovando-se que os horários foram cumpridos, motivo pelo qual deve ser declarado o cancelamento do auto em razão do seu vício de nulidade. Com a palavra, vice. Conselheiros, como já dito em pareceres anteriores, os senhores conhecem a minha posição quanto à utilização do sistema de bilhetagem, que é um sistema manual, altamente frágil, pode ser feito abertura em qualquer local, sem que o carro esteja no terminal, da posição. Aí utilizei o relatório da empresa de posicionamento, que todas as empresas dizem que é uma NASA, que, isso aí não tem como não verificar a realidade da operação. Pronto, a realidade da operação no relatório dela é que a viagem de 8h08 não aparece. Está aí no parecer técnico, fiz questão de botar. Outras viagens já tinham feito com atraso. O carro realizou, na verdade, a horário de 7h56 com atraso, e a viagem de 8h08 aparece lá, zerada, não realizada. É isso. Ok. Processo número 6 da pauta, em votação. Não realização de horário. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto com o relator. Ok. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto com o relator. Vereador Júnior, seu voto. Acompanho também o relator. Ok, acompanho o relator indeferido, Diego. 5-0. 5-0. Item 7, também não realização de horário. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores conselheiros, em relação a esse processo, a empresa foi autuada em razão de não ter realizado o horário que estava programado para as 7h08. Ocorre que, analisando a solução desse caso, foi constatado que a linha autuada perdeu no período referido o horário das 7h08 devido à falta de operadores, em razão principalmente de questões médicas, em que pese o ocorrido, assim que tomou conhecimento da situação, o Conorte tomou todas as medidas necessárias para substituir o funcionário,
mas se deparou com a ausência de inúmeros prepostos em razão de motivos médicos, faltas e atrasos de colaboradores, o que pode ser comprovado por todos os documentos juntados ao processo. Frise que a situação foi devidamente registrada no RDO enviado ao Grande Recife. Assim, mostra-se inviável suportar as sanções advindas dessa situação que foge ao alcance da empresa, que ultrapassou a barreira do previsível, tomou todas as medidas necessárias para que o horário fosse cumprido, mas não conseguiu realmente por uma situação que foge ao controle da empresa, havendo então motivo justificado para que o auto de infração seja cancelado. Obrigado. Com a palavra, vice. Ok, esse caso, conselheiros, é interessante. A empresa diz que não fez a viagem por falta de operador e coloca no RDO que foi pela ausência do motorista de matrícula 6459. Aí, na defesa, afirma que foi de matrícula 7023. Não bota a escala de nenhum dos dois, a escala da linha, se eles estavam trabalhando de fato ou não nesse dia. Aí, Elson, que fez esse parecer, foi lá na bilhetagem e viu que os dois estavam trabalhando. Tanto o matrícula 6459 como 7023. Estavam trabalhando normalmente. Como é que a empresa alega que não fez uma viagem pela falta de um motorista que estava trabalhando em outra linha? Então, a tese da operadora é inaceitável. Faltou documento essencial, a escala da linha, faltou ficha funcional dos faltosos. Então, não há como acatar essa argumentação da empresa. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 7 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento do pleito. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, eu acompanho o relator. Indeferido, Diego. 5-0. 5-0 novamente. Item 8 agora, também na realização de horário, sendo que no ponto de retorno, o relator vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Prezados conselheiros, em relação a esse auto que foi lavrado no dia 9/11/2021, às 10h35, porque a operadora não teria realizado o horário de 10h30 no ponto de retorno, sem motivo justificado, primeiro é importante que vocês analisem o parecer da CJU, do órgão jurídico, porque foi levado em consideração uma situação diversa. No parecer é tratado de plano de contingência, ele trata de plano de contingência para a pandemia de Covid-19 que não possui relação com o caso. Em nenhum momento a análise foi realizada propriamente, porque levou em consideração uma questão diferente, que seria a pandemia da Covid, que não é o que foi tratado na defesa da operadora. A operadora fala na defesa, argumenta a existência de advertência que foi lavrada contra o operador e requer, então, em razão da razoabilidade e proporcionalidade, que seja cancelado o auto. Desta forma, existe um vício de nulidade na decisão que foi baseada no parecer da CJU, porque trata de uma questão que não é a realidade do caso. Em relação ao mérito, foi verificado que o preposto do CONOR não realizou o horário, motivo pelo qual foi lavrada notificação de advertência ao motorista para que a situação não volte a se repetir. Reforça que foi uma situação eventual e não houve má fé do condutor, que foi uma situação pontual, devendo ser previsível que seja levada em consideração a razoabilidade e proporcionalidade que o caso exige. Reforça-se que o CONOR não coaduna com essas medidas, por isso que sempre promove a advertência contra os seus motoristas, e realiza também treinamentos periódicos para que essa situação não volte a acontecer. Dessa forma, levando em consideração que houve o vício no parecer e também a boa-fé da empresa que atuou para evitar que a situação volte a acontecer, é medida de razoabilidade e proporcionalidade o cancelamento do auto de infração. Obrigado. Com a palavra, a vice.
Bom, quanto à questão de erro ou não no parecer jurídico, eu não vou comentar. Eu acho que o que se busca aqui é a verdade dos fatos, como os próprios defendentes sempre alegam. E a verdade do fato é que o horário não foi feito, no horário de 10h30 da noite, no ponto de retorno, deixando os usuários desassistidos, sem nenhum motivo. Tanto que a empresa advertiu o motorista. E, como já dito antes, a advertência não acarreta a nulidade da autuação. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 8 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu acompanho o relator pelo deferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. O último horário, um dos últimos horários, 10h30, deixar os usuários ali sem atendimento, é bem complicado. Não tem razoabilidade, não. Infelizmente, voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. Ok. Item 9 da pauta, também com Norte. O motivo Eu é vou para a trabalhar afastar amanhã da na plataforma. Alpinha. Vou estar de Como? plantão na Alpinha amanhã, na Alpinha. Eu Não acho é que um distrito, não. o áudio estava aberto aqui. Bom, continuando. Item 9, para afastar da plataforma, Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Para os conselheiros, em relação a este caso, eu peço a atenção dos senhores, especialmente a ele, porque ele foi lavrado no dia 11/2/2021, em razão de, supostamente, o motorista do veículo 1617 ter parado afastado aproximadamente 1,5 metro da plataforma de desembarque. É importante destacar que o auto foi lavrado em razão desse evento, que foi o motorista ter parado, supostamente, afastado 1,5 metro da plataforma de embarque no dia 11/2/2021. Motivo pelo qual o CONORTE exerceu seu direito de defesa e esclareceu que seria impossível a sua ação que tenha ocorrido, pois o coletivo sequer foi colocado em operação na linha autuada no suposto dia da infração. Acontece que, certamente por um equívoco, o ilustre Departamento Técnico do CTM sugeriu um indeferimento do pedido do CONORTE de cancelamento do auto, colacionando relatórios que são referentes ao ano de 2022, ou seja, uma data completamente diferente. A própria DC destacou no parecer dela que estava utilizando a data de 11/2/2022, quando o auto foi lavrado no dia 11/2/2021. Reforça-se que não existe motivo para a atuação, porque o veículo 1617 sequer foi colocado em operação no dia 11/2/2021, havendo claro vício no parecer da DC que utilizou a data diversa do ano 2022. Reforça-se que a Coordenadoria Jurídica também cometeu o mesmo equívoco, utilizando como base o parecer da DC e considerando a data de 11/2/2022, que é diversa da data do auto de infração. Resta evidente que não pode ser, que o auto de infração deve ser cancelado, pois existe vício nos dois pareceres que tomaram a data diferente. Quanto ao mérito, foi verificado que, ao contrário do que informado pelo ilustre agente fiscalizador, o coletivo 1617 ele não operou pela linha 1909, mas sim pela linha 1907 na data da atuação, conforme pode ser comprovado pelos documentos do processo. É evidente que existe, então, não existe motivo válido e legal para aplicação de penalidade, devendo a multa ser cancelada. Desta forma, é importante também pontuar, por fim, que o parecer do ilustre conselheiro Cleiton, por algum equívoco, está tratando também de assunto diverso. Ele fala de imposição de advertência ao condutor, mas também não foi o caso. Nesse caso, foi fundamentada em situação fática diversa, que seria a inexistência, ao vício de motivação nos pareceres e também a inexistência de motivo para infração, porque o coletivo não operou na linha no dia da autuação, que foi 11/2/2021. Eu peço até que os senhores deem uma olhada no auto de infração, eu posso até compartilhar a tela se for o caso, porque realmente a data que trata é 2021.
Presidente, está escutando? Estou escutando. Estou escutando. Acho que ela terminou. Terminou, ela quer compartilhar alguma coisa e tal. Ok, a disse. Ok, conselheiro, abri esse processo agora, estava fumando o fiscal e Elcio. Realmente, o auto, ele deve ter sido lavrado em 11 de 2 de 2022, só que ele botou 11 de 2 de 2021. Então, deveria ter sido feita análise em cima de 11 de 2 de 2021. Não tem como correr, não. Sugiro o cancelamento desse auto. Voto pelo deferimento. Ok, Ok, Fábio. Estou observando aqui no alto, está aberto aqui, 11 de 2 de 2021. Irregularidade, 11 de 2 de 2021, 9h25. E lavratura, 11 de 2 de 2021, 9h45. Ele botou... Não deveria ser 22, mas ele botou 21. Aí Elson, quando fez o parecer, também pensava que era 22, não viu que era 21. Então, é pelo cancelamento. Ok, bem pontuado. Alguma consideração de algum conselheiro? Não. Então, em votação, processo número 9 da pauta. Conselheiro Cleito votou pelo indeferimento. Tem alguma ratificação, conselheiro? Mudar o voto, tá certo? Para deferimento. Ok. Por favor, Diego, registrar em ata a mudança do voto do conselheiro para o deferimento. Ok. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. É um deferimento, né? Ok. Pelo deferimento, processo deferido, Diego. 5-0. 5-0. Ok. Último item da Conorte, item 10, alteração de uso, redução de frota. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Prezados conselheiros, em relação a esse auto, foi lavrada a infração relacionada à linha 1973, porque supostamente foi constatado que a empresa descumpriu o plano de contingência estabelecido para a pandemia da Covid-19 para a linha 1973, que deveria operar com 5 veículos e operou com 4. Analisando a informação desse caso, foi identificado que, de fato, o proposto do Conorte não realizou o horário determinado, motivo pelo qual foi lavrada notificação de advertência ao motorista para que a situação não volte a se repetir. Contudo, em que pese o fato atípico que incidiu na operação, cumpre trazer a conhecimento que a situação somente ocorreu em razão de um equívoco humano, vez que no momento da troca do quadro de horários na escala da linha, a operação permaneceu com o plano de férias. Salienta-se, entretanto, que os documentos acostados ao processo demonstram claramente que o intervalo de viagens foi mantido de forma plenamente equivalente com o quadro usual e que sequer houve superlotação ou demanda excessiva para cada coletivo no trajeto da linha. Dessa forma, comprovou notoriamente a completa ausência de prejuízo aos usuários. Desta forma, em atenção aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e proporcionalidade, requer-se o cancelamento do auto de infração, visto que não restaram maiores prejuízos à operação. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros. A alegação da empresa é que houve um erro interno, né? Que usou um quadro de horário errado. Até se poderia, o princípio da razoabilidade, só que foram em dias consecutivos. Em um auto, nós fomos pelo cancelamento, é o 6000953/2022-79, nós fomos pelo cancelamento, que foi o do primeiro dia, mas esse do segundo dia não tinha como incidir no erro. Ela continuou no erro, vamos dizer assim, porque bem quis, operando com a frota menor, causando prejuízo aos usuários. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 10 da pauta. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Indeferimento? Isso. Ah, porque cortou um pouco. Obrigado. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento.
Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com o relator. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Processo indeferido, Diego. 3-2. 3-2. Ok. Finalizada a empresa Conorte. Agradecer a presença da doutora Amanda. Um bom dia. Agradeço a todos pela atenção. Bom dia. Até mais. Bom. Item 11 da pauta. MOB Brasil, não realização de horário. Na verdade, a gente tem diversos não realização de horário da MOB. Diversos não, são 3. 11, 12 e 13. Jones, tem alguma objeção que a gente possa jogar em conjunto? Jones, está escutando? Oi, Diego, bom dia, bom dia. Estou escutando agora, sim. É porque tem uns que trazem umas peculiaridades, eu queria separado mesmo, Diego. É rapidinho, não vou me estender, não. Diego? Oi, desculpa, só um minuto. Ok, então, desculpa, eu não escutei, Jones. É porque tem uns que trazem umas particularidades, aí eu preferia separado, mas não vou me estender tanto, não. Ok, sem problemas. Então, item 11 da pauta, não realização de horário, o vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bem, presidente e demais conselheiros, eu gostaria de pedir aí aos senhores o uso da razoabilidade para acompanhar o voto, acredito que foi o relator, o senhor vereador, tendo em vista que, como os senhores sabem, a gente tem ratificado sempre que nos deparamos com algumas autuações de não realização de horário, de que a operadora ela é remunerada pelo serviço que ela presta. Então, não é interessante para a operadora perder viagens. Por quê? Quando ela perde viagem, ela perde receita. Então, o papel da operadora é atender o passageiro. Isso é um ponto, uma premissa. Então, entendemos que a empresa já foi penalizada quando ela não conseguiu realizar a viagem, né? E não conseguiu realizar a viagem por motivo justificado. A gente justifica que foi em razão da quebra e justifica na defesa e comprova que o veículo 2412, a não realização do horário, a autuação foi por volta de 13h40, por não realizar o horário das 13h40, e o veículo foi substituído às 15h36. Anexamos, inclusive, o relatório do golcista, né? Então, eu gostaria de pedir aos senhores o voto com base nessas premissas, né, também, e com essa questão da razoabilidade e da ação da empresa para regularizar a operação. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Ok, conselheiro, eu fico condoído da penalização da empresa, mas fico mais condoído ainda da penalização aos usuários. O veículo quebrou às 6h da manhã, 6h50 foi a quebra do veículo. Só foi substituído às 15h36 da tarde. O interessante é que toda a defesa está em 4 linhas. O horário não foi realizado devido à quebra do veículo 2502, que apresentou problemas mecânicos e não havia veículo reserva para substituí-lo, uma vez que estavam retidos da manutenção. A empresa reteve todos os veículos reserva dela na manutenção. A preocupação com o usuário realmente passa longe. Aí diz, o veículo 2502 foi substituído pelo 2412 a partir do horário das 15h36. A linha só tem 2 veículos, e é citado pela agente no auto. A operação da linha estava ocorrendo com um veículo, desde a quebra do veículo 2502 a menos. E ela não se preocupou. Só vem com essa desculpa. Quais são os carros reserva que estavam em manutenção? Estavam em manutenção desde quando? Essa manutenção era preventiva? Era corretiva? Se é corretiva, não é para fazer manutenção corretiva durante o dia do teu final de semana para isso, quando a frota é menor. Ou seja, não há motivo nenhum. A empresa não está cumprindo os quadros e não apresenta prova do que alega da defesa. Faço questão, mais uma vez, de voltar a isso, como dito
semana passada, na semana retrasada. A empresa tem que provar o alegado no processo. Não é chegar, fazer um discurso bonito e dizer e ter os autos cancelados. Vamos nos ater ao processo. O processo é: o carro quebrou às 6h50, não fez 13h40, só foi substituído às 15h36. Ou seja, má gestão da operadora. É isso. Ok, obrigado, Fábio. Em votação, processo número 11 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vai começar essa novela boa da comissão. Fábio versus Júnior. Mas voto pelo indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 3-2, Diego. 3-2 indeferido, item 11, né? Item 12, também não realização de horários, José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Obrigado, presidente. Essa autuação, senhores, se referem também à não realização de horário, o horário das 13h56, né? Anexamos uma carta, né, só para os senhores terem em mente, essas autuações que estão sendo julgadas hoje, no dia 24 de 5 de 2022, se referem ao ano de 2021. O horário não realizado foi das 13h56, e a gente tinha encaminhado para o CTM uma carta, né, pedindo até a consideração e o uso da razoabilidade naqueles autos que fossem por não cumprimento de horário, alegando que, além das questões de mecânica, a empresa também estava enfrentando a questão do absenteísmo, né? Afinal de contas, vários operadores contraíram Covid, foram afastados por síndromes gripais, seja da manutenção, seja funcionários de operação, motoristas. E anexamos essa carta, nenhuma resposta foi dada pelo órgão gestor, essa carta está nos autos em questão, e eu queria chamar a atenção para os senhores novamente, né? A linha deveria realizar 58 viagens, a empresa conseguiu realizar, com muito esforço, 56 viagens, 2 viagens a menos, entre as quais essa da autuação. Então, eu gostaria de contar com o uso do bom senso e da razoabilidade e pugnar aí pelo deferimento desse auto. Ok. Com a palavra disse. Ok, conselheiros, vamos mais uma vez nos ater ao processo. O que é que diz a empresa? 8 linhas da defesa dela. Número elevado de falta de operadores por motivo de doença. Tá, beleza. Não anexa a escala dos operadores, não anexa nenhum atestado, no RDO não menciona nenhum problema operacional na linha, seja de doença, seja de quebra, ou seja, omite no RDO dados necessários para o acompanhamento da empresa, da operação da empresa, e não prova. Ela, mais uma vez, vamos nos ater ao processo. Ela alega elevado número de falsos. Deveria, no processo, estar aquela documentação que os senhores já estabeleceram. Os atestados médicos, as fichas funcionais, a escala de serviço dos operadores. Ela não faz nada disso. Deveria estar informado no RDO os problemas ocorridos na linha. Não faz nada disso. Por esse motivo, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 12 da pauta. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Nesse processo, pela razoabilidade, né, mesmo sabendo que a empresa errou nessa parte, mas a razoabilidade e deferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Diego, processo deferido, 4-1.
4-1. Item 13 da pauta, também na realização de horário, Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bem, presidente, nessa autuação, a gente se depara também com mais uma quebra de veículos, né? O horário foi das 6h31, né? Mas a empresa, com muito esforço, conseguiu, dentro do quadro de horário de 130 viagens, realizar 122 viagens, né? Ratifico a informação que a empresa já foi penalizada quando ela deixou de realizar a viagem. Então, ninguém ia, em sã consciência, atirar contra o próprio pé, né? A empresa, infelizmente, por questões adversas, de quebra de veículo, de absenteísmo de funcionário, é um auto de 2021, não é um auto de 2022, é um auto de 2021 que está sendo julgado, né? Mais um pico da pandemia, né? E aí a empresa teve esse déficit na operação, mas com muito esforço ainda conseguiu realizar 122 viagens das 130 programadas. Então, com base nessas questões, eu gostaria de pedir o deferimento do processo. Ok, obrigado. Só ratificando, o auto é de 2022. Desse processo. Esse auto é? Perdão. Não é esse de fevereiro. Ok. Com a palavra, a Dícia. Mais uma vez, senhores, vamos nos ater ao processo. O que é que a empresa alega? Quebra. Tá, beleza. Que veículo quebrou? A defesa da empresa. Horário não foi realizado devido à quebra de veículos que apresentaram problemas mecânicos. Que veículos? Que horas que quebraram? Há quanto tempo estão quebrados? Se a pessoa alega uma coisa na defesa, tem que provar. E ela não prova. Aí vem, agora, no conselho, fazer um discurso, que também não prova nada. Como é que eu sei que isso foi quebra? Como é que eu sei que ela não tirou o carro por tirar? Ela dizia, com muito esforço, eu fiz 122 viagens. E as 8 que deixou de fazer, prejudicando os usuários? Aí ela não se preocupa nem um pouco, né? Vamos nos ater ao processo. A alegação é de quebra de veículo e ela não prova que houve quebra de veículo. Ponto. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 13 da pauta. Não realização de horário. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Conselheiro Fernando. Pelo deferimento, voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com a relatora. Ok. Eu voto com a relatora. Processo indeferido, Diego. 3-2. 3-2. Passando agora para os itens 14, 15, 16 e 17, todos de alteração diosa, diminuição da quantidade de veículos. A operadora tem alguma objeção, que a gente possa jogar esses 4 juntos? Oi, Diego, eles têm algumas matérias distintas, né? Alguns pontos de mérito. Ok. Então, item 14, diminuição da quantidade de veículos. Relator vereador Júlio Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Obrigado, presidente. Bem, senhores, né, nessa autuação, novamente, né, é difícil a gente tentar justificar isso, mas eu acho que é uma questão essencial a ser compreendida, né, tanto pela fiscalização, tanto pelos senhores, de que quando a empresa não fornece um serviço, não cumpre com determinado serviço que estava programado, ela já sofre a penalização. Então, não há interesse da operadora de deixar de atender o usuário. Pelo contrário, o interesse dela é atender e atender cada vez mais, até porque é disso que ela vive e sobrevive. Mas, partindo para a discussão do auto em questão,
a linha deveria operar, uma linha de BRT, deveria operar com 20 veículos. Né? O fiscal lavrou alto e afirmou que ela deveria operar com 21. Né? A empresa ratifica na sua defesa que a programação era de 20. Tal programação, defendida pela empresa na defesa e no recurso, não é enfrentada pelo julgamento, pelo parecer da DICE, nem pelo parecer do jurídico. Né? Então, a gente atestou que a informação levada para o auto de infração estava incorreta, quando o fiscal autua pela não realização do cumprimento de 21 veículos na frota, quando o correto seria 20. Né? Então, há uma questão preliminar. Outra questão, que aí é a questão de mérito, como os senhores sabem, os veículos BRT são veículos que estão operando já desde a licitação. Né? São veículos que, infelizmente, em decorrência da não entrega dos corredores, né, e das estações no tempo previsto, quando do certame de licitação, foram os veículos que ficaram parados. Então, são veículos cuja manutenção é cara, cuja manutenção é difícil, e demanda tempo. Então, nesse dia, a operadora ela conseguiu operar, mas conseguiu operar com 18 veículos, né, ao invés dos 20 veículos que eram previstos, e não 21, conforme equivocadamente lavrado pelo senhor fiscal no auto de infração. Então, com base nessa questão, eu gostaria de novamente contar aí com bom senso e o voto pelo deferimento dos senhores conselheiros. Obrigado, presidente. Com a palavra, Dice. Ok, deixando de lado essas ladainhas que o João Dias faz, realmente passou batido por mim. Eram 20 veículos e não 21, como apontou a gente. Então, erro meu mesmo, sugiro o cancelamento. Ok, obrigado, Dice. Processo número 14 da pauta. Em votação, conselheiro Fernando Bandeira. Seu voto. Pelo deferimento do processo. Pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Ok. Eu voto pelo deferimento. Processo deferido, Diego. 5-0. 5-0. Item 15 da pauta, também diminuição de quantidade de veículos. Relator, o vereador Júnior Bocão, votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, presidente, eu gostaria de ratificar as considerações que a empresa expôs na defesa e pedir aos senhores que acompanhassem aí o voto do relator. Né? A empresa ela não recebeu por 16 veículos que ela deveria operar. Ela recebeu pelos 15 veículos que ela efetivamente operou. É lógico que a operadora gostaria de receber pelos 16, é evidente, né? Mas, infelizmente, a empresa, por questões justificadas, como expôs na defesa e no recurso que os senhores têm acesso, ela não conseguiu operar com os 16, operou com um veículo apenas a menos. Então, com base nessa questão, eu gostaria de pedir aos senhores o deferimento do processo. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Mais uma vez, vamos nos ater ao processo. Onde ela prova no processo que houve quebra de veículo? Não prova. Ou seja, eu posso sugerir que ela operou com 15, que quis operar com 15 mesmo e pronto. Que ela não faz prova de que houve quebra, não informa nada no RDO. Então, ela não faz prova do que ela alega. Nesse caso, era 75 viagens, fez 62. Então, a empresa, eu sou prejudicado. O usuário é muito mais prejudicado do que a empresa. Veja a quantidade de viagens. 75 fez 62. Então, foge totalmente da razoabilidade. É isso. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 15 da pauta. Diminuição de quantidade de veículos. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento.
Ok, obrigado. Conselheiro vereador não. Doutor Fernando Bandeira, seu voto, vereador relator. Voto pelo deferimento do processo. Ok, obrigado. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. Indeferido 3-2. Item 16 da pauta, também diminuição de quantidade de veículos. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Bem, senhores, nessa autuação, novamente, trata-se de uma linha de BRT, né, cuja operação já chega aí aos 8 anos, né, 9, 10 anos já, praticamente. Nessa autuação, a empresa anexa, inclusive, uma carta enviada ao CTM, cuja resposta é desconhecida até a presente data, né, relatando a questão do absenteísmo de funcionários, né, cuja causa foge à gerência da empresa. E nesse dia a empresa conseguiu operar nessa linha, né, com os 19 veículos, 2 veículos BRT a menos, né. Gostaria de ratificar aos senhores que nessa época nem todos os serviços ainda tinham voltado, né, e que apenas 2 veículos foram reduzidos, né. Nenhuma empresa em sã consciência iria abdicar de receber por 21 veículos para receber por 19 veículos. Então, se a empresa operou por 19, é porque houve razões legítimas, senhores, né? Houve razões legítimas para a operação com uma frota menor. A empresa não recebeu por 21. Pelo contrário, ainda está sendo penalizada. Deixou de adquirir receita e ainda está sendo penalizada por um motivo que foi plenamente justificado. Gostaria de pedir pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Sendo chato mais uma vez, a empresa alega falta de operadores. Não envia escala, não envia atestados, não informa no RDO que houve nenhum problema na linha. Ou seja, eu posso chegar à conclusão que ela operou com 19 porque quis, e não por falta de operadores, nem por nada disso, já que ela não faz prova disso no processo. É isso. Ok, votação. Processo número 16 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro vereador, seu voto. Deferimento. Ok, eu acompanho o relator. Processo deferido, Diego. 3-2. Deferido 3-2. Item 17, também diminuição de quantidade de veículos. Zé Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Oi, presidente. Esse auto é o mesmo que foi julgado agora há pouco. Na realidade, a linha 2480, que é uma linha também de BRT, né, cujos veículos estão aí operando já entre 8 a 9 anos. Né. A empresa relata os mesmos problemas que destacamos nesse auto anterior, e nesse dia a empresa conseguiu operar. Eram previstos 21 veículos, a empresa conseguiu operar com 20 veículos e recebeu efetivamente pelo serviço que ela prestou. O serviço era maior, infelizmente ela não conseguiu, foi penalizada pela redução de receita e está sendo penalizada mais uma vez com a autuação por um motivo que ela justificou e é incontestável, senhores. Novamente, ninguém em sã consciência ia deixar de receber R$20 para receber 10, né? Em questão de alusão, de exemplo. Eu gostaria de pedir aos senhores o voto pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, vice.
Novamente, conselheiro, vamos olhar o processo. Não existe nenhuma comprovação no processo que tenha veículos quebrados na empresa. Ela não anexa nenhuma informação disso. Ela só cita em genérico, mas não prova que houve quebras. Ou seja, eu posso chegar à conclusão que ela operou com 20 porque quis operar com 20, para reduzir combustível, para reduzir desgaste de equipamento, para reduzir operador. E quanto à alegação de que aos veículos têm 8, 9 anos, vamos trocar, né? Está na hora de trocar. E desse dia, eram previstas 128 viagens nessa linha, só fez 111. E o prejuízo ao usuário fica como? É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 17 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok, conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, indeferido, Diego. 3-2. Ok. Item 18. Deixar de adotar a comunicação visual. Falta de placa de atendimento. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Bem, senhores, eu gostaria de até pedir também aí a revisão do voto do senhor presidente, que foi o relator. Esse auto em questão trata-se de uma autuação, né, pelo simples não uso de placa de atendimento, né, quando o próprio atendimento da linha também está descrito no itinerário eletrônico, no painel eletrônico do veículo. Na defesa também, a empresa comprovou, né, uma questão de maior relevo, senhores, que seria o atendimento propriamente dito, né? A empresa anexou lá o percurso, né, os trapos GPS, onde comprova que o ônibus, o veículo, de fato atendeu a comunidade que deveria atender, né? Então, acho que essa é a questão de maior relevo. Ela fez aquilo que deveria fazer. Nenhum passageiro foi prejudicado, porque tem a questão do painel eletrônico também do veículo, do destino lá eletrônico da linha. Então, de fato, houve essa falha, de não utilização da placa física, né, no veículo, mas o veículo efetivamente atendeu a comunidade, mas os passageiros, de forma alguma, foram prejudicados, porque houve o atendimento, e porque contavam ainda também com o painel eletrônico. Acho que se essa questão fosse tão importante assim, né, a empresa não teria sido autuada e comunicada depois de 15 dias. Ou seja, será que o veículo passou 15 dias sem a placa? Porque a empresa só tomou conhecimento da autuação depois de 15 dias da lavratura, né? Então, acho que a ação principal da fiscalização também é voltada para o usuário, para regularizar a operação. Nossa, a gente é parceiro, tem horas que a gente, quando quer alguma coisa que precisa, manda e-mail, eu passo e-mail para Fábio, graças a Deus, a gente tem uma relação boa, né, enquanto colegas, enquanto prestador de serviço, enquanto poder concedente, né, responde meus e-mails, algumas solicitações de cunho administrativo, né, nos nossos trabalhos. Será que esse não poderia ter sido feita essa ação também? O fiscal preferiu autuar, né, e comunicar à empresa 15 dias depois, se o usuário ser, que não foi, mas ser, em tese, penalizado durante 15 dias, né, sem o veículo andando, prestando serviço sem a utilização dessa placa. Então, gostaria de pedir aos senhores pelo deferimento e consideração dessas questões razoáveis e concretas no caso específico. Obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vice. Ok, conselheiros. Reiterando o que Johnny disse, temos um relacionamento muito bom, só discordamos em algumas coisas. E essa é uma delas, de relativizar penalidades. A obrigação da empresa
é ter o veículo que toda a comunicação visual é estabelecida. A empresa realizar o atendimento é uma obrigação dela cumprir o itinerário estabelecido. Ela não explica, ela diz que o veículo tem uma legenda secundária eletrônica. Não há nada no processo, não há nenhuma foto do veículo mostrando que ele tem esse equipamento que ele está citando agora. O veículo tem que ter a placa de atendimento. Nós temos muitas reclamações de Camaragibe, de falta de atendimento, de falta de placas de atendimento, o usuário não sabe qual é o carro que vai realizar o atendimento. Então, o fiscal agiu dentro do que dispõe o regulamento. O veículo não estava com a placa, foi devidamente autuado. E o que está em discussão aqui é essa questão da comunicação visual. Não é a questão de atender ou não. E ele não estava com a placa determinada no regulamento. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 18 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do pleito. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela proporcionalidade e razoabilidade, né, não estou vendo aqui nenhuma reincidência nessa infração. Pelo menos no meu conhecimento dessa linha, voto hoje pelo deferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, processo deferido, Diego. 4-1. 4-1. Ok, 19, item 19, operar veículo da linha com motorista de outra empresa. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bem, conselheiros, na realidade isso é um tipo de um auto que a empresa na defesa, inclusive no recurso também, contesta a legitimidade desse auto. Primeiro eu gostaria de trazer algumas questões de relevo para os senhores. Essa comissão está julgando um processo que é do dia 28 de outubro de 2021. Está sendo julgado hoje. A autuação em si, o objeto dela trata da mensuração de que a empresa estava utilizando funcionário de outra empresa para operar o veículo. Que ilicitude tem nisso? Não estou partindo para a questão se foi ou não na prática, mas que ilicitude tem isso? Ou que prejuízo tem isso para o usuário? Né? Um motorista que trabalha numa empresa X não pode trabalhar na empresa Y também? Que prejuízo isso traz para o sistema? Né? Então, com base nessas questões, eu gostaria de pedir aos senhores o uso da razoabilidade, do bom senso. Né? A empresa teve aqui nessa reunião vários processos que foram indeferidos por não fazer o serviço, por não prestar o serviço. Né? A empresa prestou o serviço, né? E está sendo penalizada nesse auto concreto porque supostamente estava com um funcionário que era de uma outra empresa. Aí a pergunta é, que prejuízo tem isso? Né? Se foi utilizado em determinado momento esse funcionário. Né? Se chegou a ser utilizado, porque isso também não é comprovado nos autos. Então, com base nessa questão, gostaria de pedir aos senhores o deferimento, tendo em vista, inclusive, que a operação, que a fiscalização, né, ultrapassa a competência dela. Né? O que se trata em questão é uma questão de terceirização que é matéria trabalhista, né? Foge à competência administrativa da fiscalização, né? E algo que não é comprovado. Então, com base nessa questão, gostaria de pedir o deferimento, reiterar os termos da defesa e pedir pelo deferimento. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Ok, conselheiro, não sei se os senhores se lembram, mas já houve 2 processos sobre essa questão dessa linha envolvendo a rodoviária Caxangá e a Mob Brasil. Bom, a fiscalização não interessa o acordo que eles têm de o motorista de um dirigir veículo de outro. Né? O caso é que ela está terceirizando o serviço que ela foi licitada para fazer.
todos os operadores da linha, todos os motoristas eram da rodoviária Caxangá. Né? Todos, absolutamente todos. Inclusive, se vocês abrirem aí o parecer técnico, eu botei uma foto do veículo. O veículo é da MOB PE 2835, com serviço, mas você tem que reclamar a rodoviária Caxangá. O serviço de atendimento ao cliente é da rodoviária Caxangá. Não sei se Jones sabe disso também. Ele tem essa parceria, o serviço de atendimento ao cliente da Caxangá, para receber reclamações da MOB Brasil. Bom, mas aí isso não interessa a fiscalização. O que interessa é que a empresa terceirizou o serviço. Ela diz que nada impede a contratação de motoristas de outra empresa, mas não anexa o contrato de trabalho de nenhum dos motoristas. Então, os motoristas são da Caxangá. E ela terceirizou o serviço que foi licitado para ela, a rodoviária Caxangá. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 19 da pauta. Operar veículo da linha com motorista de outra empresa. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Isso é um problema trabalhista. Eu voto pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Não, então beleza. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com o relator. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Ok. Os itens 20, 21 e 22 são desvio de itinerário. Jonas, a gente pode jogar esses três juntos? Jonas, tá escutando? Oi, Diego, que eu tive uma falha aqui, né? Prefere de um por um ou podemos jogar juntos? Pode jogar junto, Diego, pode jogar junto. Ok. Então, itens 20, 21 e 22. Com a palavra a operadora. Bem, senhores, nesses processos, como o Diego bem citou, trata-se do desvio de itinerário, né? A empresa levanta uma série de preliminares, de questões que também devem ser vistas em consideração, mas no mérito também traz a questão de Jones, acho que ficou mudo seu microfone. Alô, Jones, vocês me ouvem? Oi? Agora estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim, pode falar. Não, senhores, sem óbice ao julgamento, não, de fato houve isso, né? Eu vi aqui na defesa, houve esse desvio de itinerário, né, causado aí pelo agente, infelizmente, pelo motorista, né? Infelizmente não foi anexado no processo a advertência, nem a suspensão foi aplicada para eles, nesses 3 autos. E aí os senhores fiquem à vontade para votar, sabendo que a empresa, né, não coaduna de forma alguma com a prática. Tanto é que os senhores são testemunhas de que são poucas as vezes que essa empresa possui autos, né, de desvio de itinerário sendo julgados por essa comissão. Então, com base nisso, eu gostaria de pedir aí aos senhores também que levassem isso em consideração, mas que infelizmente houve essa falha de defesa e não foi anexado às advertências funcionais. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, Alice. Não há muito a acrescentar. A empresa reconhece que houve desvio itinerário na mesma linha, trata-se da mesma linha, que é uma reclamação também recorrente, que eles não realizam o atendimento a Santa Terezinha, que é para atender nos 2 sentidos. Às vezes não atendem nenhum, às vezes até só atendem na ida
só tendo na volta, e a empresa confirma que, de fato, houve desvio itinerário. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo 20, 21 e 22 da pauta. Presidente, por favor. Presidente, não? Fábio, eu estou vendo aqui nos processos, mesmo com reconhecimento da empresa, que tem 2 autos no mesmo dia 15/2. Né? O auto 21, o auto de infração 21.131 e o auto de 21.130. Sim, qual o problema? É desvio itinerário. É auto por veículo. Sim. Aí foi por veículo aí, né? É por veículo. Sim. Auto de desvio de itinerário é por veículo. Sim. É como se fosse uma combinação dos dois, né? Não vai não, eu também não vou não, né? Porque no meu entendimento, no meu parecer, eu via que não tinha reincidência, eu vi os atendimentos que foram um bocado realizados. Mas aí tem esses outros 2 processos, da mesma linha, né? Sim, estou entendendo. Então, que se eu não me engano, só teve 2 viagens não realizadas nesse dia para esse local, a Santa Terezinha. Foi por isso que eu coloquei pelo deferimento. Né? Aí quando eu estava analisando aqui e vi que tinha o não atendimento novamente, eu fiquei meio cabreiro de dizer, oxe, o que está acontecendo? Né? Então aí. Às vezes atende num sentido, às vezes atende no outro, às vezes não atende, nenhum dos 2. Sim. É porque o outro só tem um sentido, né? O outro só tem um sentido, o outro está nos 2 sentidos. Concorda comigo? Está nessa parte aí. A diferenciação ela é para cumprir nos 2 sentidos. Sim. Ok. Obrigado, presidente. Ok. Voltando. Em votação, processo 20, 21 e 22 da pauta. Desvio de itinerário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Pelo deferimento? Isso. Então vai mudar o processo que você relatou, isso, o 22, porque você foi pelo indeferimento. Só um minuto, peraí. Zé, quais que estão em votação? 20, 21 e 22, desvio de itinerário. Você relatou 22. Eu acompanho o Cleiton no dele e mantenho o meu. E no de doutora Marcela? O 20. Indeferimento. Ok, deu para anotar, Diego? Um minutinho. No de Marcela vai pelo indeferimento. O de Cleiton acompanha. Isso. E mantém o relato. Ok. Ok. Agora o voto do conselheiro Cleiton. Pronto. Acho que vou me antecipar essa parte. Eu mantenho a minha posição no meu, pelo deferimento, e nos demais eu vou com os relatores, ok? Ok. O meu é todos pelo indeferimento, Diego. Todos pelo indeferimento. Só um minuto. Então, o 20 foi indeferido 4-1. O 21 foi deferido 3-2. E o 22 indeferido 4-1 também. Isso. Ok. Então, item 23 da pauta, não atender solicitação de embarque, queima de parada. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora.
Não, para esse a gente não tem, de fato, houve essa questão do não atendimento, senhores, a essa parada, né? Mas eu gostaria de destacar apenas uma questão sensível que deve também ser compreendida, seja pelo senhor relator, seja pelos demais conselheiros também. Houve isso, de fato, houve o não atendimento à parada, mas o auto em si, o veículo em si não tem reincidência. Os senhores são testemunhas de que há muito tempo não nos deparamos com uma autuação de queima de parada em julgamento da MOB Brasil. Então, a empresa não coaduna com essa prática. Inclusive, a gente veio já há vários anos com diversas campanhas, tanto a gente quanto o órgão gestor. Acho que a Urbana também realizou várias campanhas nesse sentido, né? E são poucas as ocorrências que a gente tem de queima de paradas. Acredito que, e é muito subjetivo, né, a gente compreender de que, será que o motorista de fato viu a solicitação de parada, né? O motorista podia parar de fato, né? Então, acho que é uma questão subjetiva, né? E aí eu gostaria de pedir, inclusive, que isso fosse levado em consideração. A subjetividade, será que no momento que o usuário deu a parada, havia tempo para o motorista parar com segurança? Levar em questão também esse ponto de não reincidência, não é algo que a MOB tem aqui trazido para a comissão, né, de julgamento, não é algo que a empresa costuma fazer, nem coaduna com essa prática de forma alguma, até porque a empresa vive de passageiro catracado, vive de transportar pessoas, então seria um tiro no pé se a empresa coadunasse com essa prática. Eu gostaria de pedir que isso fosse levado em consideração, né? Não negamos o fato, houve, infelizmente, né? Mas que isso fosse levado em consideração das inúmeras viagens que são feitas ao dia, essa subjetividade também de que se seria possível para o motorista parar o veículo. Acho que isso não pode ser medido pelo fiscal, né? Acho que isso não dá para ser medido por uma outra pessoa em loco. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Adis, com a palavra. Bom, apesar de tentar transferir a culpa da queima de parada para o usuário, a empresa reconhece que houve a queima de parada. Essa questão de subjetividade, não. Essa infração eu considero a mais grave do regulamento. É você não atender uma pessoa porque você não quer atender uma pessoa. Você deixar o usuário na parada, esperando por outro veículo, não sabe se vai demorar, se vai vir atrás, não sabe, e deixa o usuário lá à mercê de qualquer coisa. Então, tem questão de queima de parada, eu sou totalmente pela manutenção de todos eles. É isso. Ok, obrigado. Votação, processo 23 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Sou pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, processo indeferido de 4-1. Ok, último item da pauta, alteração de uso, diminuição de quantidade de veículos. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Bem, presidente, posso falar? Pode falar, pode falar. Pronto. Esse último processo trata-se novamente, né, da redução de frota, onde a empresa tem justificado, principalmente, vocês vão ver que a maioria das autuações de redução de 2021, em que pese essa ser ainda de março, né, mas de veículo BRT. Eram previstos 20 veículos, a empresa conseguiu operar com 18 veículos. Chama a atenção também para os senhores de que, novamente, ela não recebeu pelos 20. Ela já foi penalizada quando, infelizmente, por questões adversas de manutenção, de falta de
funcionários, só conseguiu colocar 18 veículos em operação. Então, a empresa já foi penalizada. Também trago uma questão sensível que deve ser compreendida pelos senhores. A própria lavratura do auto, ele contém um vício, não querendo, longe de mim, atacar ou jogar a culpa para o usuário ou para a fiscalização. Não, mas o auto, em sua essência, ele contém um vício também. Quando o agente afirma que a empresa deveria operar com 20 veículos e só operou com 18. O agente não coloca a partir de onde que ele tirou essa conclusão. Quando ele lavra o auto às 7h16, lavra o auto às 7h20 por algo que teria acontecido, constatado, às 7h16, com a diferença de 4 minutos. O agente contou todos os veículos, todos os 18 veículos estavam no terminal. De onde o agente tirou essa informação? Como é que ele poderia concluir isso em 4 minutos que a empresa operou com 18 veículos se o horário que ele lavrou o auto era às 7h20? Nem na parte da tarde ele estava no terminal. Como é que ele pôde tirar essa conclusão? Então, o auto deve ser claro, deve ser preciso, como um documento público. Mas a empresa aqui, em lealdade processual, destaca que de fato houve, destaca que operou com 18 veículos, não nega isso de forma alguma, mas justifica. Operamos com 18 veículos por questões justificáveis. Já fomos, inclusive, penalizados porque tivemos redução de receita. Então, gostaria que isso fosse levado em consideração, tanto pelo senhor relator, tanto pelos demais conselheiros, e votassem aí pelo deferimento. Se trata, novamente, senhores, de uma linha que opera com veículos mistos, mas que a sua maioria é BRT. Então, gostaria de pedir novamente aos senhores o uso do bom senso para votar pelo deferimento nesse processo. Com a palavra, vice. Ok. Ok, mais uma vez aí a empresa tenta pegar um parecer equivocado do conselheiro Inaldo e tentar responsabilizar o fiscal pelo que ela faz. Já foi explicado na reunião anterior como é feita a situação. Quantidade de veículo, meu amigo, eu conto em 1 minuto. Só pegar a ficha de controle terminal ou o tablet e vejo até aquela hora com quantos veículos ele está. É a coisa mais simples do mundo. E a empresa reconhece que não estava. Outro ponto, em nenhum momento o fiscal diz que ela operou o dia todo com 18. O fiscal diz que até aquela hora ele deveria estar com 20 e estava com 18. Que é a hora de entrada dos veículos em operação. Isso não é então a empresa reconhece que não estava. A alegação, mais uma vez, é quebra de veículos. Não mostra no processo que a quebra de veículos, não mostra, mais uma vez. E das 159 viagens que era prevista para a linha na data da autuação, só 141 foram realizadas. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 24 da pauta. Diminuição da quantidade de veículos. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Explicado por Brasil. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento, velho. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Eu acompanho o relator. Processo indeferido, Diego. 3-2. Indeferido 3-2. Então, fechamos a pauta de hoje. Gostaria de agradecer a todos. É um bom dia. E antes de finalizar, presidente, a gente só tem mais 23 processos para poder zerar, a pendência dos recursos que a gente tem tido nas últimas semanas. Eu gostaria de saber se todos concordam com a próxima reunião no dia 31, na próxima terça-feira. Por mim, ok. Diego conseguiu resolver isso. Ok. Ok, Diego. Já está o bloco para relatar. Já está o bloco para relatar. Marcela, sobre a pendência, está caminhando o seu processo. Ela já está olhando todo dia. Se Deus quiser, eu acho que essa semana ainda sai. Viu? Mas eu falo com você, Diego. privado. Viu? Obrigado. Bom dia a todos.
Obrigado, Até presidente. mais. Bom dia, gente. Bom dia, senhores. Bom dia. Jorge, Oi. Oi, Diego. Jorge, para poder encerrar a gravação, gerar o arquivo, você tem que remover todo mundo da sala, tá? E quando você remover todos da sala, aí você vai lá no Reticências e aperta parar a gravação e depois você sai da reunião. Tá? Como é que eu faço para retirar todo mundo daqui? Aí você vai nesse botãozinho vermelho do lado direito, o nome de cada um. Aí depois sim, para a gravação e depois você mesmo sai da reunião. Tira e junto o bocão. Pronto, tirei os dois. Um bocão, Não, o vereador ainda está. Sai, bocão. Elon, sai daí, Elon. Poxa. É só apertar, rapaz, no vermelhinho, do lado do nome dele. Estou apertando aqui no telefone. Feito um telefonezinho. No vermelho, Jorge. E tu pode apertar aí, não? Ou tem que ser... Ele não está saindo, tá vendo? Ah, não. Tá não, tá empacado. Ligue para ele. E agora? Não, peraí. Opa. Será que foi? Tu tem que sair da reunião. Eu não estou podendo parar a gravação porque você está na reunião ainda. Sai daí, beleza? Alô? Eu estou ligando para ele. Ô, Jorge, tu não conseguiu entender, não, foi? Elon, sai aí da reunião porque eu estou tentando Elon fechar já aqui, saiu, Jorge. Ele já saiu, já. Ah, beleza. E agora? Já saiu faz tempo. Aí você vai no Reticências, para a gravação, depois sai você mesmo da reunião. Mas eu tenho que sair também, viu? Estou aqui na reticência. E agora? Eu já falei 7 vezes, Jorge. Na reticência, você para a gravação e depois você sai da reunião. Agora deixa eu sair também. Certo, mas veja só, na reticência não está aparecendo parar a reunião.